Máquina, eu voltei! Oh, andou me espiando! A alegria formada da saudade. Aproveitei tanta coisa. Por exemplo, ficar em silêncio nessas férias. Tive que ficar em silêncio, não falar nada. Ficar tendo prazer na praia, olhando barco, onda, ficando dentro do possível moreno. Meu único esforço é pegar a cerveja, descer a cerveja. Isso, vadiar. Porque se o pensamento não vadiar, eu não vou ter nem alma para a conversa depois. E matar a saudade da família, né? Que coisa boa namorar, ficar com os filhos, sair um pouco da internet, Facebook, Instagram. Foi uma espécie de jejum. Se não, olha, tenho certeza, ia ficar enjoado de mim. Não fiz bem? Estou barbudo e muito mais perigoso. Bem-vindo à máquina! Aquela ideia de beber para esquecer, esquece, não funciona. Quando beber, você vai ficar fragilizada, vai ficar com vontade de mandar mensagens para o ex. Vai querer fazer algum fiasco, um vexame, chorar em público, cair na vala comum. Meu Deus, não dá certo. Afora a ressaca do dia seguinte, a dor de cabeça e a vontade estúpida de morrer por não conseguir trabalhar. Máquina. Numa separação, o melhor é engordar, tomando seu jeito. Isso. Ficar um pouco baleia. A baleia vai até o fundo e depois emerge e emagrece com um novo amor. Que ideia! Sara Oliveira. Mas é muito rápido. Nossa, o que tu tá fazendo aqui, hein? Tava onde? Eu? É. Gravando. Gravando? Da madrugada dentro. Mas como tu gosta disso? Tem uma mulher feita para a madrugada dentro? Eu pensei que isso fosse fetiche de escritor, de passar a noite acordado. Não, eu sempre fui muito notívaga. É? Mas eu nunca gravei tanto de madrugada. A gente está gravando por causa do projeto novo, do programa novo, né? Ela tá com um projeto novo que é o Calada à Noite. É. Que é para trazer quem é viciado no escuro. Isso, pessoas que usam a noite para produzir, para criar. Mas você sabe que tem muita gente da nossa área artística, mas também tem muita gente de outras áreas que trocam o dia pela noite. Sim, sabia? mas isso poderia acontecer aqui em São Paulo, né? Não, São Paulo. Vai em Porto Alegre, tu não vai encontrar nada durante a madrugada. Não, mas São Paulo é um grande cenário. Ela é Sara Oliveira, ela veio do balé clássico para a rádio e TV, participou da MTV, da Rede Globo, reportagens, programas, criou no GNT, né? Viva a Voz. Viva a Voz. Na Trilha da Canção. E agora está criando esse projeto, Calada à Noite. Ou seja, tu é um poço de criatividade, tu gosta de encampar os projetos, elaborar os projetos, pensar a TV. Eu gosto muito de TV, eu gosto de programação de TV, eu penso, isso é verdade. Um poço de criatividade é você, eu não. Eu, na verdade, eu assim... posso ser um poço de criatividade, pode ser seco. Nessa seca, não tem nem como puxar a roldana. Ai, gente, ostentação, né? Qualquer coisa que seja poço é uma ostentação hoje em dia. Mas eu, na verdade, eu gosto muito de TV, cara, sou cria de TV, então eu gosto de formatar projetos para TV.
E eu tenho um grande parceiro que é o meu irmão, o Ismir Filho. Então, assim, eu tenho uma ideia, ele vai lá, ele consegue formatar numa linguagem que tem a ver comigo, porque a gente é muito junto, a gente sempre trabalhou junto. Então, eu fiz isso para a TV Globo, para os quadros do vídeo show, fiz isso na MTV também, e agora no GNT, o terceiro programa que eu A gente faço. agradece o GNT pela tua participação. Canal que eu adoro, gosto muito. Mas então, tu quer manter a independência do olhar, essencialmente. Hoje em dia, mais do que nunca, sim, eu acho. Tu cuida da tua imagem. Não sei se é imagem, Fabrício. Acho que, na verdade, eu acho que a gente é a imagem, essa coisa de imagem, eu acho que a gente é uma extensão da gente na televisão, assim. Eu sou o que eu sou, né? Se eu fosse atriz, se eu fosse fazer um filme no cinema ou na televisão, eu estaria fazendo um personagem. Mas, na verdade, o que eu gosto mesmo, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, é o negócio do DNA, né? Então, assim, eu quero passar a minha mensagem. E passar minha mensagem da minha forma. Por trás de músicas icônicas da cultura brasileira, existem histórias apaixonantes de entrega, inspiração e acaso. Gil ficou muito tempo se esperando a música do festival. Aí um dia ele saiu de casa com aquela maravilha. Foi a época em que a televisão prestou um serviço especial à música brasileira. Coração Vagabundo, Alegria, Alegria. Sempre que eu podia, eu encontrava o Tom Zé. E foi nessas idas a Salvador que eu fiz a campanha para ele também vir para São Paulo. O sol na banca de revista Me enche de alegria e preguiça. Teve algo da tua vida que tu se sentiu invadida pela TV, já que Pela tu TV? dedica grande parte do seu tempo a projetos, a TV, a esse mundo que tu gosta? Eu acho que não, sabe por quê? Porque Tá casada? Sou super casada. Muito Super casada? Desde quando tu se torna super casada? Não é porque... O que é Eu sou casada há tanto tempo. Esse Eu namoro o super-heroísmo. Thiagão há tanto tempo que eu acho super, assim, é tanto tempo, assim. Quanto tempo casada? Olha, eu casei em 2005. Vai fazer 10 anos em outubro, mas a gente sempre namorava, terminava, voltava. Ele sempre foi uma pessoa muito minha e, assim, especial da minha vida, assim. Então, tu Pai da minha passou grande filha. parte da tua vida com ele. Sim, Ele é um referencial. Tu precisa de bases para conseguir ser volúvel. Como tu gosta de ser aquariana, de mudar. Sim, é interessante isso. Eu tenho essa coisa, mas é que acho que ele respeita muito. Talvez se fosse um outro parceiro que não tivesse essa condição de respeitar a minha independência ou... Respeitar, não cobrar, não reclamar. cobrar. O Thiago, ele é um cara muito sério, mas ele não cobra e ele também não fica querendo que eu faça da maneira dele. Ele sabe que eu sou de outra maneira, então isso é legal. E eu aprendi isso com ele também. Porque, às vezes, quando a gente tem muita opinião e a gente vai fazendo e acontecendo, a gente acha que as pessoas têm que acompanhar a gente. Eu aprendi, com esses anos de convivência com o Thiago, de que não necessariamente o teu parceiro vai te acompanhar nisso. Então, você tem que entender que ele tem um raciocínio diferente do teu. E tá tudo certo, né? Eu aprendo muito com ele, porque eu sou muito viajandona e ele é mais pé no chão. E, ao mesmo tempo, eu acho que ele aprende comigo. Tava com saudade. Tu não é igual a essa cidade. Quando eu tinha a tua idade, tinha um cara mais velho, no Taquari. Ele ficava andando no meio do mato, no meio da plantação. Todo mundo falava que ele era louco. Eu também falava. Mas hoje eu entendo ele. Infância. Nossas bocas sorrindo até o fim. Como que ficou pra trás? Como que nunca será redescoberto? Como que nunca mais voltará a ser três? Tu me desculpa, eu sei que tu tem teus amigos, teus compromissos. Se dava pra arranjar um tempinho pra visitar o teu pai. Porra, eu não vou. Estar perto não é físico. Por que é tão importante? Nossa, gente, eu não vi estrela há muito tempo, fiquei emocionada. Eu gosto muito de manifestações artísticas que respeitam o adolescente, que não idiotiza o adolescente, porque eu gosto muito. Meu primeiro trabalho foi com adolescente, que eu disse que MTV na televisão era muito adolescente, né, o público. E o famoso Duendes da Morte é um filme que tem isso.
ele respeita a angústia do adolescente, as dúvidas, as loucuras. Sim. Não de uma maneira como, então vem cá, vou passar a mão na sua cabeça, ou tá passando, entendeu? Esse Boyhood, eu vi recentemente o filme Boyhood, e você acompanha bem isso, o crescimento do moleque, né? Que tem um parentesco mesmo. Tem, e é muito, muito bonito também. E esse filme, eu não tinha, quando me perguntaram o que só eu vejo em relação ao filme, algum filme, eu falei, nossa, não tem como eu não dizer o Famosos, e também porque eu lembrei que o Smir já participou do programa, e também porque eu estou nesse processo com ele do Calada, e está muito presente tudo. E eu falei, não tem como eu não falar desse filme, porque eu participei muito desse filme, eu vi o respeito aos atores, que eram também jovens e adolescentes, e a história é muito bonita. Acredita que os pais e os adultos simplificam o adolescente com base no afeto e na ternura, simplificam. Tentam resolver de qualquer jeito. Como assim, está sofrendo, põe a mão na cabeça, vai passar e acabou, ou deixa de lado. A gente tem uma dificuldade de ver a riqueza do mundo do adolescente. Tem, eu acho que tem. Essa ambiguidade, essas idas e vindas. Acho. Que é em todos os sentidos, né? O adolescente atrapalha com a sua angústia. Eu não sei se ele atrapalha, talvez ele atrapalhe o dia a dia ali da família, mas eu não acho que isso atrapalha, eu acho que isso é enriquecedor, porque ele atira para todos os lados, né? Ele tem dúvidas em relação a tudo, a todos os gostos, sei lá, desde gostos musicais, mas imagina, sexuais. A gente sabe como funciona, né? O adolescente até para almoçar é um trabalho. Então família é encaixe, família é quebra-cabeça. As pecinhas vão no seu devido lugar. Tem planejamento, tem rotina. O adolescente é anti-rotina. Ele quer ficar na sua. Ele quer derrubar isso. Ele quer enfrentar a rotina. Então a gente não tem paciência com ele. E também é muito particular, né? Porque cada um enfrenta de uma forma, né? Cada adolescente tem uma dificuldade, cada adolescente é muito particular, né? Sim. Então, a gente quer generalizar não sempre. Não dá. Máquina, tu ainda vai ser adolescente e vai entender tudo isso que a gente está falando. Tudo. Não, eu tô falando como se eu fosse uma psicanalista falando sobre os adolescentes, mas é porque tu é? Mas eu acho que é tão rico. E eu acho esse filme forte. A Máquina tá falando aí, ó. A verdade é que a gente não faz filhos. Olha que interessante. Só faz o layout. Eles mesmos fazem a arte final. Veríssimo. Maravilhoso. Mas tu estava tentando explicar que tu não gosta de ser psicanalista? Não, é que é engraçado eu falando sobre os adolescentes. Que tu odeia os psicanalistas? Eu nem tenho, eu nem tenho filho adolescente ainda, mas é que é um público que eu gosto muito e eu acabei de ver Boyhood. Então acho que é por isso, quando a produção entrou em contato, falou, vou gravar, vou pensar. E eu tinha acabado de ver Boyhood, eu lembrei do famoso Duendes da Morte, eu lembrei dessa coisa rica que é o universo adolescente. Como tu foi adolescente? Porque tu teve uma precocidade, né? Eu era muito disciplinada por causa do balé clássico. Acho que o balé clássico ele traz uma rigidez, coisa que eu não tive em casa. Eu não tinha muita rigidez de pai e mãe, assim. Minha mãe era até um pouco mais rígida que o meu pai, mas meu pai era muito tudo bem, tá tudo certo. Mas eu fiz o balé clássico, o balé tem isso. E teu pai não dizia muito não? Ele nunca disse não. Nunca? Eu acho que ele não sabe dizer não. Tu gostaria que teu pai falasse não? Eu não sei se... Eu já tive muitos nãos da minha mãe e do balé, assim. Talvez eu acho que ele fez o meio termo ali também. Eu falava muito não pra mim mesma, talvez seja por isso que ele e minha mãe eram mais tranquilos. Eu era muito rígida comigo, por causa do balé. Eu era muito disciplinada, eu achava que eu tinha... Mas tu acha que ele te formou ou meio que te amputou? Acho que ele me formou mesmo. Ele tinha um lado... Eu acho que era uma coisa mais pelo... vai dar tudo certo. E daí o que acontece? Eu acho que isso foi uma... Por um lado, você não tem que ficar deixando a pessoa na ilusão de que vai dar tudo certo, mas por outro é bom você ter uma autoestima forte, assim, de que acreditar que você pode transformar aquilo, né? Então eu sempre tive isso em casa, de acreditar que vai dar certo. Mas não de uma maneira leviana, fica tranquilo, vai dar tudo certo, não é isso, entendeu? É de você ter procurar mecanismos ali para poder realizar as coisas. Agora, eu fui uma adolescente que eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitas fantasias, muitas perguntas, e ao mesmo tempo tinha essa coisa da disciplina, que eu acho que eu não queria, assim. Mas não teve nenhum desespero, nenhuma vontade de se matar, nada disso? Não, nada disso. Não. Foi uma adolescente eu fui muito bem-humorada. É? Tu vê? Não. Puxa, alavanca, calma aí. Eu sou rápida. Vai, fominha, egoísta. E aí? O que temos? Uhul! Não!
Isso não vale, ela sabe fazer muito bem. Sabe o que é isso? Uma pergunta? Não, tu troca de posição comigo. Tu faz a pergunta. Ah, eu vou fazer uma pergunta pra você. Mas tem que... Tá. Boa sorte. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Ai, tá quentinho. Tá, aqui também. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Bom, já que é o tema, para mim o tema é notívago, você funciona bastante à noite? O que é a noite para você? Incrivelmente, 10 horas da noite, 11 horas da noite, é só família. É ficar vendo série com a mulher, fazer as conversas com os filhos e tal, porque os filhos são mais madrugadores. Só que tem que Quais botar eles são a idade dormir. dos seus filhos? A Mariana tem 21 e o Vicente 13. E eles são notívados. Ah, o Vicente é o adolescente que a gente tá Vicente falando. é... Que deve ser uma delícia, eu adoro conversar com o adolescente. Exato. Você conversa bastante com ele? Converso. É muito bom. Ele não me responde muito, mas eu converso. E aí eu acabo não dormindo muito tarde. 6 horas eu tô de pé. Ah, você acorda cedo. Adoro. Adoro Você a acorda a hora que eu tô sensação. indo dormir, entendi. Adoro a sensação de estar ao meio-dia e parece que eu já tive um dia cumprido. Parece que Mas eu você tenho uma gosta- vantagem em relação aos outros. louco, gente. Eu posso contar meu dia ao meio-dia. Tem gente que nem acordou ainda. Marisa Hort que fala, quando eu acordo muito cedo, chega meio-dia, eu já quero minha gin tônica, eu já quero já é 10 horas da tu noite já quer pra beber mim. teu uísque, já Não, acabou. porque tipo, já é 10 horas da noite, já passou Deu. muita energia. Ai, que Coisa de gringo, coluna. Ai, muito bom. Ficou satisfeita? Fiquei. Yes. E agora, utilizando o teu gancho, né? E tu atravessa a madrugada? Eu brinquei de 6 horas da manhã, não. Eu nunca vejo amanhecer, mas eu nunca dormi antes das 3 da manhã. É muito raro. E o que tu fica fazendo? Nossa, aí que eu paro, que eu tem leio. parceiro, que eu... no caso, teu marido te Não, acompanha? o Thiago dorme cedo. As pessoas não ficam esperando de ti que tu tenha uma vida de grandes aventuras, quedas, acidentes, gafes. Gafes eu tenho bastante, porque eu falo muito. Não, exemplo? eu tenho os mesmos amigos, sempre tive os mesmos amigos. Eu tenho muitos amigos, ainda bem, é uma delícia, assim, os meus aniversários são sempre cheios de amigos. Eu sou super festeira, eu Você é sou bem aquela, alegre, eu sou eu aquela sinto. pessoa agregadora, eu consigo agregar, todo mundo fica, ai, que bom, vai ter baladinha na Sara, porque a gente vai se encontrar. Eu tenho isso, assim. Mas eu acho que é isso que eles esperam de mim. Não sei se eles esperam que eu vá pirar, beber todas, usar drogas. Não é Não, nada disso, tá bem careta. Não. Eu bebo algumas coisinhas, tipo, bebo um vinhozinho, eu dou umas bicadas, mas eu não bebo, não. Eu nunca bebi, eu sou muito elétrica, imagina, beber não... E gafes que tu passou? Gafes não é por causa de bebida, gafes é porque eu falo, às vezes eu sou espontânea. Tu fala demais. Aí eu falo alguma coisa, eu falo, eu confundi a pessoa, sabe? Eu falo com uma vontade, alguma coisa, e daí de repente... E o que tu faz? Tu aceita com honestidade que tu confundiu? Na hora, ainda depois mando uma mensagem, eu sempre falo, eu fiz uma hora confusão. Tem gente que ri e fala, Sara, eu te conheço, né? Sim. Outro dia uma amiga falou isso pra mim, ela falou, imagina troca vindo meu de nome, você. Troca meu nome, faz uma gafe comigo. Uma gafe? Assim não consigo. Me dá a chance de outro nome. O que é, máquina? Qual que foi sua paixão à primeira vista? Cidade, pessoa, objeto? Eu me livro? apaixono à primeira vista, assim. Eu não sou uma pessoa que depois vai dar uma reparada, assim, sabe? Eu Ou acho que porque eu sou à desligada. vista mesmo. Sabe o que acontece? Como eu tô fazendo mil coisas ao mesmo tempo, se me chamou a atenção, já era, entendeu? Já pegou. E se não chamou, é difícil pegar depois. Não tem repescagem. Não tem repescagem. Isso é muito engraçado. Mas é isso, eu me apaixono pela equipe, aí eu olho o diretor de fotografia, aí Mas é tu também odeia com facilidade. Tu tem um ódio à primeira vista se tu não tem Quando eu não repescagem. gosto, eu não gosto, Fabrício. Puxa, eu não gosto. Eu não fico falando, eu não falo, eu não brigo, eu não sou briguenta, Mas eu não tu gosto de briga. guarda aquela primeira impressão negativa. Mas é muito complicado. Puta, quando não pega bem, é muito difícil voltar. Então tu não tem purgatório. Sabe porque inferno no céu. então, eu acho que também tem um pouco isso. Eu pego o bode fácil, assim. O aquariano também tem um pouco isso. O aquariano meio que dá umas desencanadas. E daí, se não rolou, eu dou. Não que eu não saiba perdoar, obviamente, se é uma pessoa que eu amo muito e deu uma vacilada, eu não sou assim, é óbvio. Eu também vacilo, gente, Qual pelo foi amor teu de perdão Deus. mais difícil? Perdão? É porque o perdão é uma Mais repescagem. difícil. Puxa. É uma repescagem, acaba sendo. É uma segunda Assim, chance. não. Isso sim, eu acho que a gente tem que ter essa generosidade também.
Tá, mas né? qual que foi teu perdão mais difícil? Não sei como eu posso te dizer aqui. Perdoou pai, mãe, sei lá o quê? Perdoei pai, perdoei mãe. Por quê? Perdoei... O que adianta dizer que perdoa? Quero confidência. Confidência? Ah, mas não vou dar confidências. Mas como que eu vou saber se o perdão foi importante ou não? Eu perguntei pai e mãe e também Deixa eu pedi ver. perdão. Ah. Posso até te falar, se me pergunta que eu falo. Ah, mas você fala, não, eu não falo. Tem, a privacidade é... Não, mas é que eu não saberia te dizer aqui, é complicado isso. Eu não... A gente perde muito tempo com a privacidade, a gente pode transformar a privacidade em intimidade. Eu sei que quanto mais pessoal eu for, mais o público vai se identificar. E quanto menos pessoal eu for, menos o público vai se identificar. Mas isso é muito interessante. Mas sabe que o Paulo Altura falava que ele acha que quanto menos o público souber das suas questões e da sua vida pessoal, mais ele vai poder se identificar com aquilo que você traz pra ele na Mas na aí TV. é um ator. Mas Não. aí é um ator. Não, claro. É um Mas ator, porque senão tu vai começar a ver... Isso acontece com os galãs, né? O Tarcísio Meira. Deixa de olhar o Tarcísio Meira e ver com quem ele está casado, entendeu? Deixa de ser um personagem apenas do Tarcísio Meira em qualquer personagem. Sabe o que eu acho, Fabrício? Vou ser bem sincera com você. Eu acho assim, ó. Vacilo, todo mundo faz vacilo. Mas eu acho muito importante a gente saber reconhecer e saber não pedir desculpas só. Porque tem gente que pede desculpa só por pedir desculpas, mas saber reconhecer, ir lá e falar, olha, vacilei nesse sentido, desculpa, realmente estou sentindo muito, não estou aqui para falar, sinto muito, eu realmente não deu. Então eu acho que saber consertar... Não valorizar tanto o perdão. Não, e saber consertar, ir pro próximo. Sim. Eu acho que daí é Ir legal. pro próximo erro. Perdoar pro próximo erro. Tá certo. Pro próximo acerto, pro próximo erro. Mas perdoar, vamos lá, vamos adiante. Isso. Acho isso muito, isso eu valorizo muito. Alavanca. Juntos. Já. Juntos. Entrevista. Qual foi a tua pior ou mais difícil, mais complicada entrevista? Na época da MTV foi o John Bon Jovi, porque aí ele tava muito mal-humorado, enfim. E daí eu fiz uma pergunta pra ele que ele não curtiu. Eu perguntei pra ele, eu já falei isso até no final da MTV, a gente contou, foi tão engraçado. Eu perguntei pra ele o que ele achava dessas bandas de rock que estavam surgindo, que faziam um rock and roll mais orgânico, como The Hives, Strokes, que na época estavam surgindo. Aí ele falou, um rock menos pretencioso. Aí ele falou assim, fuck you, they are so pretentious. Ele falou, vai se ferrar, eles são tão pretenciosos. E daí o programa do João Gordo ficava em looping na chamada, o fuck you, pra mim. Mas também era uma coisa que hoje em dia eu não perguntaria, mesmo porque o Strokes é pretencioso, o Hives também, todo mundo tem um som um pouco, mas é porque é uma coisa de jovem, de falar, não, eu vou lá e vou perguntar pro John Bon Jovi, porque o John Bon Jovi faz um som muito comercial, não sei o quê. É uma ingenuidade minha. Eu falei e tomei, entendeu? Então foi... Tá, mas como tu acolheu a resposta dele? Eu fiquei assim... deixei ele falar, ele tem todo o direito, a resposta dele, eu perguntei, ele respondeu, tudo certo. Mas foi uma entrevista um pouco mais antipática, eu diria, assim, não foi tão... Depois eu contornei ali, mas eu era muito menina, então foi um pouco mais difícil, era bem começo de MTV. E é aquela entrevista que tu gosta muito da pessoa, que tu então, fã. Essa deve ser mais difícil. Então, aí tem isso, tem essa que foi, mas eu não era tão fã, assim. Aí, por exemplo, pra mim foi muito, eu tive que segurar muita emoção com o Michael Stipe, porque eu adoro a R.E.M. e eu acho ele um cara brilhante, eu acho que ele é um cara que leva o discurso, eu acho que ele é um cara que é muito emocionante, ele traz tudo pra você ali, e a gente falou sobre várias coisas comportamentais, não só música. E daí eu fiquei muito emocionada e eu queria casar com ele, sabe? Nossa, fiquei muito apaixonada por tudo que ele falava. E eu segurava o choro assim, aí eu entrei no show da R.E.M., começou Everybody Hurts, eu chorava. Porque na hora não pode, né? Na hora você tá envolvida ali, então aquilo foi difícil pra mim, mas foi um aprendizado. Eu também era bem nova. Aí no Viva a Voz tem certas emoções, assim. A Rita Lee fez o Viva a Voz especial e ela nunca dá entrevista. E ela gravou com a gente 2 horas. Ela fez, o programa virou um especial de 1h30. E aquilo foi muito, muito forte pra mim, assim. E eu tava com a minha filha ali, foi muito forte, assim, muito. Não tenho nem como te explicar. É a Rita Lee que conversa com a gente hoje. Disco voador. Discos voadores estão aí. Você já viu? Não.
Lindo! Uma música que me marca muito. Eu nunca contei isso pra Rita. Não sabia. É um doce vampiro. Ela entra pela sua janela, dá um chupão no seu pescoço. Você quer coisa mais tesuda? Teve um cara que falou, pô, Rita Lee, suas músicas são de motel. Como tu gostaria que a tua filha fosse? Parecida contigo mesmo, seguisse TV? Ai, não sei. Tu deixou algum legado, assim, pra ela? Por exemplo, tu tá falando da Rita Lee. Uma postura feminina, uma postura libertária. Isso sim, eu queria. Eu acho que não só ela, mas eu acho que essa geração dela, eu queria muito que essa geração tivesse um compromisso mais com a cidadania, porque eu acho que se perdeu muito. Teve numa época, depois ficou em um compromisso muito mais com o não preconceito, né? Porque eu acho que teve uma geração aí que veio muito retrógrada, né? Depois da minha. E muito machismo e muita homofobia, e isso eu tenho certeza que a gente passa para a Chloe, assim, mas assim, com certeza, dessa coisa de você ser desprovido de preconceito e de ter, sem querer ser piegas, assim, mas é essa coisa da base do amor mesmo, porque a gente só consegue passar esse não preconceito com amor, né? E é isso que é uma coisa que eu espero muito, independente se ela fosse menina ou menino, sabe? Eu queria muito isso nela, eu acho que... E as mulheres têm voz também para isso, né? Tu acredita que a tua filha um dia vai te perdoar? Ai, eu queria muito que ela me perdoasse, sempre. O que tu fez de errado? Ah, mas a gente sempre faz errado com mãe, né? Mas eu queria que ela me perdoasse sempre. Eu queria que ela fosse apaixonada por mim, sabe? O que é a máquina? Oh, contagem regressiva. Tá se encerrando. Esse papo denso. Divã. Sim. Com divã da diva. Trocadilhesco também. E o recado final. Muito obrigado pela entrevista. Ai, obrigada a você. Pra mim é um pouco difícil dar entrevista, né? Eu fico tentando falar um pouco menos, eu fico tentando... E daí depois eu falo, desencana, você eu mesma, como eu sou quando eu entrevisto também. Obrigada.